Com o clássico entre Corinthians e São Paulo e o duelo da tiriça entre Grêmio e Atlético Mineiro, a sexta rodada do Campeonato Brasileiro promete bons jogos e algumas surpresas. Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o Ganhador.com. A sexta rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado, dia 25, com o encontro entre Botafogo e Palmeiras no Engenhão. O jogo em si não deverá ter grandes surpresas, a menos, é claro, que Filipão inove mais uma vez e escale um time apenas com reservas, como fez contra o Sampaio Corrêa pela Copa do Brasil, e tenha apenas a molecada do dente de leite no banco de reservas. Aí pode ser, né? Que beleza! Se fizer o esperado e mandar os titulares para o jogo, o Verdão não deverá ter dificuldades para confirmar os odds do Bulldog, que lhe dão um grande favoritismo de 1,55 por 1 contra improváveis 6,75 por 1 para a possibilidade de vitória do Botafogo, que joga em casa, né? Apesar do bom desempenho que o Botafogo tem apresentado sob o comando do Eduardo Barroca, né? Desde que o Eduardo Barroca assumiu ali o comando do Botafogo, o Botafogo melhorou bastante, mas não deve levar nesse final de semana, né? Uma pena. Sério? Mas o jogo que chama mesmo a atenção no sábado é o duelo da tiriça entre Grêmio e Atlético Mineiro. Tava nhaca ali, que nossa senhora. Os dois times não foram bem nos jogos no meio de semana. O Imortal ficou no 0-0 contra o Juventude pela Copa do Brasil e o Galo perdeu para o União La Calera por 1-0 pela Copa Sul-Americana. A diferença entre os dois times é que pelo Brasileirão os mineiros estão jogando um pouquinho melhor, enquanto que o atual campeão gaúcho vem mantendo uma regularidade negativa em todas as competições que disputa e é o vice-lanterna do Brasileirão. Olha aí que beleza! Mas tchê! Apesar disso, o Imortal entra em campo como favorito para o duelo de amanhã, pagando 1,58 por 1 contra 5,50 por 1 para a possibilidade de sucesso do Atlético. Honestamente, nesse momento eu não boto fé em nenhum dos dois times, para ser bem sincero, né? O Galo vem jogando um pouquinho melhor no Brasileiro e o Grêmio tem um técnico muito mais experiente e muito mais presepeiro, né? Renato Gaúcho não perde uma chance, puxa vida. Parabéns, você é muito bom. Para esse jogo, eu apostaria na hipótese dupla de vitória para qualquer uma das duas equipes a 1,25 por 1, só para diminuir os riscos. Eu não tô botando toda essa fé no Grêmio, nesse favoritismo dele não, viu? É mais porque joga em casa. Futebol mesmo tá devendo faz tempo. No domingo, o jogo que vale é o majestoso. O Corinthians, que jogou bem na quinta-feira, quem diria, né? Contra o Deportivo Lara, recebe o São Paulo, que voltou a namorar com a crise após a derrota por 1-0 em casa diante do Bahia pela Copa do Brasil. No domingo passado, pelo Brasileirão, também no Morumbi, o São Paulo já havia ficado no 0-0 com o Bahia, né? Segundo tropeço do São Paulo diante do Bahia em menos de uma semana. Para deixar tudo mais emocionante, o São Paulo nunca venceu no Itaquerão. O tabu pesa nessa hora, viu? Jura? A única boa notícia para o tricolor é que, por ser um jogo com torcida única, né, graças ao Ministério Público de São Paulo, o risco de ser vaiado pelos seus próprios torcedores, como aconteceu no Morumbi nos últimos jogos, é bem menor para o São Paulo, né? Vai ser vaiado só pela torcida do Corinthians mesmo, né? Já tá acostumado. Apesar disso, os odds indicam um jogo equilibrado, pagando 2,35 para a vitória do Timão contra 3,25 para a vitória do São Paulo, com o empate fechando em 3. A exemplo do jogo entre o Grêmio e o Atlético Mineiro, esse também é um duelo que vale a pena investir numa hipótese dupla de empate ou vitória para o Corinthians a 1,30. Se quiser aumentar os seus lucros, vale a pena arriscar um jogo com um total de menos de 2 gols ao final, pagando 1,64 segundo o Bulldog. Né? Não deve ter muito gol nesse jogo, não. Apesar de ter ali um Alexandre Pato para tentar fazer uma lei do Reis e tal, né? Mas não, acho que não rola. Jogadoraço. O Flamengo deverá receber os reservas do Atlético Paranaense no domingo e deverá confirmar seu favoritismo, vencendo o jogo e pagando 1,50 por 1, enquanto que uma eventual vitória do Furacão, que está mais preocupado com a final da Recopa, é claro, né, nesse momento, paga 6,50 por 1. Embora o Flamengo tenha pego gosto pelos jogos meia-boca,
deverá confirmar o favoritismo, pelo menos nessa rodada, né? Ali o Abel Braga, né, que tá jogando ali a sobrevivência dele jogo a jogo, né? A sobrevivência dele como técnico do Flamengo, né? Que faz uma temporada também muito abaixo do que o time pode jogar, né? Ele acha que ele é bom ainda, hein? Santos e Internacional devem fazer um jogo animado na Vila Belmiro. O Peixe vem em busca da recuperação da chapuletada que levou do Palmeiras na rodada anterior e entra em campo com algum favoritismo, pagando 2-1 contra 3,95 para a possibilidade de vitória do Internacional, que não vem mostrando fora de casa a mesma força que mostra quando joga no Beira-Rio, no Brasileirão, né? Por conta disso, é possível imaginar que o Santos conquiste a vitória, mas se não quiser arriscar em quem ganha ou quem perde nesse jogo, acredite em um duelo com mais de 2 gols, né? São 2 ataques ali que gostam de marcar gols, né? A 1,77 ou a possibilidade dos 2 times marcarem, independente do vencedor, a 2,10 né? Esse é um jogo que tem cheiro de gol. O Cruzeiro tem a chance de se recuperar no Campeonato Brasileiro, recebendo a Chapecoense como grande favorito, pagando 1,36 em caso de vitória contra 9 para a possibilidade de triunfo da Chape. Não dá ainda para gritar barbada para esse jogo, porque a defesa do Cruzeiro, né, tá aí gostando de aplicar sustos no seu torcedor, né? Mas dá para ir com tranquilidade e acreditar na vitória mineira, sofrida muito provavelmente, mas ainda assim vitória, né? O importante são os 3 pontos, né? Não devem vir fácil, mas devem vir. Sério? O Fluminense, que vem pegando gosto pelas goleadas, visita o Bahia e vai a campo como azarão, pagando 4-1 contra 2-1 para o sucesso do Bahia. É outro exemplo de jogo que vale a pena fugir de uma escolha entre quem vence e quem perde e investir no total de gols. Um placar onde ambos os times tenham marcado, independente do vencedor, vai pagar 1,90 por 1. E pelo que os times vêm jogando, é uma possibilidade concreta de lucro, né? É bem provável que os 2 marquem gols, sim, né? Ainda mais se o João Pedro estiver enlouquecido como foi nesse meio de semana, né? Desembesta a fazer gol lá na Bahia, né? É possível. Glória a Deus. O Vasco visita o Fortaleza e ainda não será dessa vez que o Cruz Maltino comemorará uma vitória no Brasileirão. Eu sei, desculpem, mas é difícil. Com odds em 1,83 por 1, o time de Rogério Ceni é o grande favorito e deverá confirmar isso em campo. O Fortaleza costuma jogar muito bem em casa, né? O Vasco, por outro lado, tem odds em 4,15, mais que o dobro do Fortaleza, mas não deverá dar todo esse lucro para o seu torcedor, né? O torcedor pode acreditar, mas tem grandes chances de tomar um prejuízo nessa daí, viu? Desculpem. Bring out today! Pagando 2,15 por 1 contra 3,45 por 1 para os visitantes, o Avaí receberá o Ceará e deverá confirmar em campo o seu favoritismo contra um adversário direto na luta contra o Z4. Já tá ali a briga pelo rebaixamento, já segue quente, né? Sério? Fechando a rodada, CSA e Goiás fazem um jogo de odds muito próximos. Os donos da casa fecham em 2,45 por 1 contra 2,95 a favor dos visitantes, com o empate fechando em 3,10. É outro jogo difícil de prever um vencedor. Opte por uma partida com menos de 2 gols a 1,77 por 1, segundo o Bulldog, né? Não são times ali pródigos em fazerem gols, né? Deve ter aí um placarzinho magrinho, né? Mas dá pra pegar um lucro mesmo assim, né? Ele acha que ele é bom ainda, hein? E por hoje é só. Fechamos aqui o nosso giro de palpites para a 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Flávio Soares e essas foram as minhas caneladas para o Ganhador.com. So long, farewell, I'll be there saying goodnight. Se você está assistindo esse programa pelo YouTube, aproveite, assine nosso canal e não perca nossos programas sobre NFL, UFC, basquete e MMA. Acesse o Ganhador.com e não perca um lance do seu esporte preferido e fique por dentro das nossas dicas de apostas para as principais competições esportivas do mundo e para as chances de Filipão levar o poupar jogadores a um novo patamar e escalar o dente de leite do Palmeiras no final de semana, né? Vai ser divertido. Não! Assine nosso canal, deixe seu curtir, seu comentário e siga o Ganhador no Facebook, no Instagram e no Twitter. E não perca um lance do seu esporte favorito. Os links estão aí no post que acompanha este vídeo. Eu volto na próxima terça-feira comentando os jogos do meio de semana. Até lá! Tchau!